Provavelmente vocês não me ouviram nada, que o áudio estava ruim, né? A distribuição de saúde no Brasil, ela é dividida nesses três níveis, né? Essas três divisões. A gente tem os planos de saúde, que a cobertura é apenas 30% das pessoas, e os outros 70% eles dependem do SUS, né? 39% são pessoas que não têm plano de saúde, que não podem pagar por um atendimento, então são pessoas que são totalmente dependentes do SUS, e pessoas que dependem, que podem pagar particular quando elas precisam de atendimento. Quando você olha no mapa, vê que a maioria das pessoas elas não tem nenhuma cobertura de plano de saúde. A maioria delas se concentra no Sudeste. E essas pessoas têm plano de saúde, mas um olha no mapa do Norte e Nordeste, essas pessoas, você vê aqui o cinza, ó, de 0 a 5% a cobertura de plano de saúde. Então, nesses locais o SUS prevalece e, infelizmente, são os locais mais carentes de atendimento médico. O SUS, nesses locais, ele é bem precário, porque o SUS ele não tem como dar conta de todo mundo, né? Então, a hierarquia ela é dividida em três níveis de atenção. A gente tem a atenção básica, a atenção primária, e a Leia está querendo aparecer no vídeo. A atenção primária, que é o azulzinho aqui, é a base da pirâmide. São os postos de saúde, onde o médico da saúde da família ele tem a capacidade de detectar qual é o problema que você tem e encaminhar para o melhor especialista possível. No verdinho seria a atenção secundária, já os hospitais de média complexidade, e no topo da pirâmide os hospitais de alta complexidade, principalmente hospitais universitários, onde os médicos fazem o treinamento deles, onde eu fiz a minha residência médica, cabeça e pescoço. Então o médico do posto, ele encaminha ao especialista. Eu vou dar outra pausa aqui só para confirmar. Vocês estão conseguindo ver direitinho, né, pessoal? Ver e ouvir. Ótimo. Eu vou continuar os slides e aí depois eu tiro todas as dúvidas de vocês, beleza? Então o médico do posto de saúde, ele encaminha para o especialista. Eita, que a cachorra está latindo. E aí, aqui no Ceará, o encaminhamento ele não é virtual, ele é feito através de um papel que o médico do posto preenche, que é um exemplo lá do município de Quixeramobim, uma ficha de referência. E é nessa ficha de referência que ele coloca qual é o médico que ele quer encaminhar. E aí o paciente, no caso, nesse interior, a maioria dos interiores do Ceará funciona assim, nada é informatizado. Ele leva esse papel para a central, para a Secretaria de Saúde, onde tem uma central de regulação, e nessa Secretaria de Saúde do município, se no município não tiver o especialista, que muitas vezes não tem, ele vai para a Secretaria de Saúde do Estado encontrar uma vaga na capital, provavelmente aqui em Fortaleza, para conseguir uma consulta com um especialista do SUS. Então a pessoa tem que procurar o posto de saúde, o posto de saúde vai encaminhar para o especialista, se tiver na cidade, vai resolver pela cidade, se não tiver, vai encaminhar para a capital. E aí, quando a pessoa consegue uma consulta com o especialista, esse especialista vai encaminhar o paciente. Aqui, abrindo parênteses, essa consulta, às vezes, pode demorar meses. Por exemplo, eu, como fazia minha residência no Hospital das Clínicas, todos os pacientes que vinham do interior, até eles conseguirem uma consulta no Hospital das Clínicas com a cirurgia de cabeça e pescoço, isso daqui demorava 6 meses. Tempo bem longo, né? Se fosse um problema sério, a pessoa não poderia esperar 6 meses. Um câncer de boca, um câncer de laringe, muitas vezes os pacientes davam um jeito e acabavam chegando de outras formas. E aí o médico especialista, ele solicita exames para confirmar o diagnóstico, e aqui é o outro problema, os exames pelo SUS eles demoram muito. Por exemplo, um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, uma biópsia, uma punção, esses exames demoram muito tempo. Então acaba que a maioria dos pacientes não faz mais exames pelo SUS, porque a fila de espera é muito grande. Então só fica mesmo na fila as pessoas que não têm condição nenhuma de pagar, porque as pessoas que têm condição de pagar, elas acabam fazendo o exame particular e tentam agilizar o próprio tratamento. E aí, com esses exames, o médico confirma o tratamento, confirma o diagnóstico, né, e vai para solicitar exames pré-operatórios para planejar a cirurgia. E aqui é outra fila de espera, né, porque o médico deve pedir alguns exames laboratoriais, radiografias do tórax, ecocardiograma para ver a parte do pulmão, pode encaminhar para um cardiologista, até uma consulta com anestesista. Isso daqui demora meses, então cada etapa tem a sua demora e acaba que pelo SUS os tratamentos são muito lentos, né? E aí, quando o paciente está todo preparado, ele entra na fila de espera. E essa fila de espera, eu vou mostrar aqui alguns detalhes para vocês, né? Nós temos no Brasil uma lei que foi criada para tentar agilizar os tratamentos do SUS, que é a lei dos 60 dias. Então, todo paciente que teve um diagnóstico de câncer, ele tem 60 dias para resolver esse problema, por lei. Ele tem direito de exigir que essa lei seja cumprida para que ele consiga um tratamento mais rápido. Então isso acaba dividindo a fila em duas, né? A fila por doença maligna, os pacientes com câncer que tem que operar em 60 dias, e outra fila dos pacientes que não têm câncer, que não tem essa urgência porque não tem uma imposição da lei. Outro problema
dessa comparação é que os pacientes que estão na fila por câncer, os procedimentos geralmente eles são mais bem remunerados para o hospital e para a equipe médica. Então, se vocês verem aqui em vermelhinho, tireoidectomia total por câncer de tireoide, o hospital recebe 2.200, enquanto que a mesma cirurgia de tireoidectomia total por doença benigna, o hospital recebe 267. É uma tabela bastante defasada. Isso daqui o SUS há vários anos não há reajuste comparado com a inflação. Então acaba que os pacientes que têm doença benigna da tireoide, eles esperam meses ou até anos na fila, porque não tem incentivo para um hospital operar. Então são pouquíssimos os hospitais que acabam operando doença benigna, eles acabam dando ênfase maior à doença maligna, ao câncer, né? E outro detalhe é que cada hospital tem sua fila. Então aqui são uma lista de hospitais aqui de Fortaleza, Santa Casa, Hospital das Clínicas, Hospital do Câncer, JF, HGF, Hospital da Mulher. Cada hospital desse tem sua fila e o sistema do SUS ele não é interligado. Então, se o paciente chegou no Hospital das Clínicas e entrou na fila do Hospital das Clínicas, ele vai esperar surgir a vaga no Hospital das Clínicas. Ele não vai ser chamado para operar em outro hospital. Então, isso eu estou falando da realidade aqui em Fortaleza, né? Eu não sei como é que é a realidade nos outros estados, mas provavelmente é bem semelhante, né? A gente tem os mesmos problemas por todo o Brasil. E aí, um dia, o paciente é convocado para a cirurgia. Outro detalhe é que, às vezes, dependendo do hospital, essa cirurgia ela pode ser suspensa e ser realocada para outra data. Por exemplo, no hospital, os dois hospitais que eu fiz residência, hospitais SUS, o Hospital das Clínicas é um hospital que tem um volume muito grande de transplante de fígado, transplante de rim, e o transplante ele não tem hora para acontecer, é na hora que aparece um doador. Então, na hora que aparece um doador, suspende alguma cirurgia e muitas vezes acabava suspendendo cirurgia de um paciente que estava esperando há anos para fazer a cirurgia da tireoide e era suspendida porque tinha uma prioridade, né, que era um transplante. Da mesma forma, no IJF é um hospital de trauma. Então, às vezes, chegavam 5 baleados, tinha que operar esses baleados, então acabava suspendendo a cirurgia eletiva de vesícula, de hérnia, que o paciente esperou anos para operar, né? Então, pessoal, vocês que me acompanham aqui no canal, peço um favor para vocês, vão participar na discussão nos comentários, relatando como é que foi a experiência de vocês com o SUS, se vocês conseguiram realizar o tratamento, seja lá um exame, uma cirurgia pelo SUS, para que outras pessoas que estão procurando esse vídeo consigam ver direitinho, ver como é que é a realidade, né? Então agora eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Hoje não está um dia legal porque o áudio parece que está bem ruim, mas vamos tentar, né? Depois eu vou acabar tendo que editar esse vídeo e cortar essa parte do começo que ficou com o áudio bem precário. Então, já vi aqui que a gente tem... A Alice comentou aqui, o áudio tá bom, só a imagem que tá às vezes travando. Eu acho que hoje tá chovendo um pouco aqui em Fortaleza, então a internet deve estar meio... um sinal muito ruim. Então, beleza, eu vou procurar aqui as dúvidas de vocês pra gente poder comentar. A Adriana comentou aqui, estou com cisto na tireoide, agora começou a doer. O que será, doutor? Porque está doendo? Adriana, assim, eu não tenho como avaliar seu caso sem consulta. Muitas vezes essas dores que o paciente ressente na região do pescoço não tem relação com a tireoide. A tireoide dificilmente dói, muito menos um cisto. Às vezes a dor da tireoide tem relação com tireoidite aguda ou subaguda, mas isso é raro, né? O ideal é que se você sentir algum sintoma como esse, procurar um médico para examinar, tá certo? Tati Costa comentou aqui, esse prazo de 60 dias vale para acompanhamento. Tati, isso é apenas para pacientes oncológicos, em que é realizado um exame de biópsia, por exemplo, a punção da tireoide, que detecta que é um câncer de tireoide, uma suspeita de câncer de tireoide. A partir dali, o paciente tem 60 dias para conseguir realizar o primeiro tratamento, que no caso é a cirurgia, né? Então, é uma lei e os hospitais eles tentam resolver isso, mas às vezes a lei ela não dá conta se tem pacientes demais. Então, se tem muitos pacientes, todos eles com mais de 60 dias, não tem como você brigar pelo seu direito se todos os outros também estão na mesma situação, né? Infelizmente, o SUS ele é sobrecarregado porque ele não tem conta, não tem estrutura para resolver todos os problemas. Então, a Vanessa comentou aqui, boa noite, doutor. Peguei meu resultado da PA fim de dezembro, resultado do Bethesda 3. Devo me preocupar? Descobri aí por um ano. Então, assim, o Bethesda 3, eu já tenho alguns vídeos sobre ele aqui no canal. O Bethesda 3, ele é um resultado indeterminado, um resultado que não consegue dizer se é benigno ou se é maligno. Isso vai depender das características do nódulo, da história da pessoa, se ela tem uma família que tem vários casos de câncer ou não. Então, se é um Bethesda 3 e o nódulo é bonitinho, um nódulo misto, um nódulo espongiforme, que não tem aspecto de ser câncer,
o risco do beta-G3 ser câncer é bem menor. Já se um nódulo hipoecóico, com microcalcificações, irregular, esse beta-G3 tem um risco maior de ser câncer, né? Isso vai depender muito de cada caso, tá certo? A conduta, Vanessa, muitas vezes é repetir a punção, e aí se for um beta-G3 de novo, pode até indicar uma cirurgia, se for outro resultado, aí vai depender do resultado, né? Rosângela perguntou aqui, bem interessante. Boa noite, doutor. Tirei toda a tireoide. É necessário fazer mais a ultrassom do pescoço? Rosângela, isso vai depender do resultado final da sua biópsia. Por exemplo, os pacientes que retiraram a tireoide toda e o resultado foi câncer de tireoide, dependendo do grau do câncer de tireoide, se era um câncer de baixo risco ou um câncer de alto risco, isso vai depender. Se for um câncer de alto risco, você vai precisar ficar fazendo ultrassom da tireoide do pescoço, né, para identificar alguma recidiva, alguma metástase. Já se depois que retirou a biópsia viu que era doença benigna, não era câncer, só um bócio ou um nódulo benigno, não tem necessidade do paciente ficar repetindo o ultrassom, não. Fez o saída de vídeo baixo. Está me dando uma mensagem aqui, eu tenho a impressão que a qualidade está bem ruim. Então, assim, só concluindo, né? Não há necessidade de ficar fazendo ultrassom do pescoço se o resultado foi benigno. Se foi câncer, talvez deva precisar. Tá certo? Precisar. A Adriana perguntou aqui, qual o valor de uma cirurgia? Adriana, assim, eu não tenho como comentar preço de cirurgia pela internet, eu já fiz um vídeo detalhando um pouco melhor quanto é mais ou menos o preço de uma cirurgia da tireoide, tá bom? E qualquer coisa pode perguntar para mim, né? Eu atualmente tenho atendido pacientes de outros estados que têm vindo para o Ceará para se operar aqui comigo. Aqui em Fortaleza, a gente já conseguiu, a gente já tem 2 hospitais que atendem como se fosse a preço popular, um preço mais acessível, justamente porque a gente tem uma grande dificuldade no SUS. Então, os pacientes que têm condição, né, eles estão deixando de esperar a cirurgia pelo SUS, esperar um ano e meio, então pagando particular. E o preço sai muitas vezes mais barato do que em outros hospitais, né, e com a mesma qualidade, porque é a mesma equipe médica. Simone perguntou aqui, doutor, é normal, fiz um esvaziamento cervical há 1 ano e tenho uma dormência na face e dor no ombro. Isso acontece, Simone, porque às vezes no esvaziamento cervical, muitas vezes no esvaziamento lateral, é necessário cortar os nervos que inervam a região do lobo da orelha, essa região mais baixa da face e do ombro. Então, às vezes o paciente fica com essa dormência, pode melhorar ao longo dos meses ou anos, mas às vezes ela não recupera e o paciente continua com a dormência. A dor no ombro, eu fiz um vídeo específico sobre isso, depois você pode procurar. Às vezes tem relação com o nervo acessório, que é o nervo responsável pelo movimento de subir o braço. Então, às vezes, quando a pessoa tem a lesão do nervo, ela não consegue fazer esse movimento e aí pode ter uma dor no ombro. Beleza, pessoal? Eu vou interromper por aqui, porque hoje foi um vídeo bem difícil, né, pela qualidade do áudio, tá bom? Depois vocês mantenham nos comentários como é que foi o tratamento de vocês. Principalmente eu queria ouvir pessoas de outros países. Aqui no canal eu tenho recebido dúvidas de pessoas de Portugal, pessoas brasileiros que estão em outros países, têm assistido os vídeos. E seria muito interessante a gente ver como é que é o sistema de saúde nesses países, se tem as mesmas dificuldades aqui do Brasil, se existe um SUS, se existe um plano de saúde que domina tudo. Beleza, pessoal? E é isso. Muito obrigado e até o próximo. Valeu!